Fala galera, meu nome é Lucas e esse é o canal Irmãos Investidores. Hoje vamos falar sobre como investir em renda fixa e o porquê investir nessa classe de investimento tão famosa no Brasil. Vamos explicar as principais características de cada produto e você vai entender o porquê e como investir nessa classe. Vou citar aqui um exemplo de João, que investe em poupança, deixa seu dinheiro na poupança, e o Pedro, que investe em CDI. Se a gente fizer uma simulação de 10 anos, o João, que investe na poupança, deixou seu dinheiro guardadinho ali e ele rentabilizou 75%. Já o Pedro rendeu 134% ao longo de 10 anos. Então a gente percebe que praticamente um CDI mais básico na fixa rende quase 2 vezes mais que você deixar dinheiro parado na poupança. E se a gente ampliar esse horizonte de investimento em 20 anos, João, que investiu na poupança, teria rendido 272%. Já o Pedro, que investe na renda fixa, em 100% do CDI, teria rendido 711%, ou seja, uma diferença de quase 3 vezes mais ao longo de 20 anos. Por quê? Porque você tem o efeito dos juros compostos no longo prazo. Aí que mora a grande diferença se você deixar parado uma poupança e não investir num produto simples de renda fixa que rende aí minimamente 100% do CDI, com praticamente o mesmo risco da poupança. Se eu colocar agora em números, R$1.000 por mês ao longo de 20 anos, Pedro, investindo em 100% do CDI, renderia uma diferença com o João, que deixou tudo na poupança, de R$312 mil. O que você faria com R$312 mil ao longo de 20 anos? Às vezes é uma carteirinha para seus filhos, para a família, para uma casa. Então agora que você entendeu por que é importante investir para além da poupança, vamos agora falar um pouco mais sobre os processos aí para começar a investir numa renda fixa. Primeiro passo é você criar uma conta na corretora, você precisa ter uma conta bancária, preenche o cadastro com suas principais informações, depois ainda você vai precisar preencher o perfil do investidor, se é conservador, moderado ou agressivo. Criado essa conta, preenchido esse formulário, você pode aportar dinheiro na corretora e começar a investir. Ah, mas Lucas, e se a corretora quebrar? Temos aí 3 cenários. Primeiro cenário, você colocou dinheiro e investiu em títulos de valores imobiliários, por exemplo, renda fixa ou na bolsa. Nesse caso, se a corretora quebrar, você não perde dinheiro. Você transfere sua conta por uma outra corretora, transfere a custódia e você vai ter ali seu capital total sem nenhuma perda. No segundo cenário, você colocou o capital, vendeu ali alguns ativos, você tem um ativo investidos e uma outra parte já está na sua conta corrente da corretora. Se a corretora quebrar, o mecanismo de ressarcimento, ele te ressarce até R$120 mil se esse valor na conta corrente da corretora for proveniente de vendas de títulos de valores imobiliários como a renda fixa ou renda variável. E o dinheiro que estaria ali investido entra no primeiro caso, você também não perde. Já no caso, se você colocou o dinheiro na corretora, deixou ali parado, não investiu, não fez nada e a corretora quebra, aí você perde dinheiro. Além de correr o risco de perder esse capital se a corretora quebrar, mesmo se ela não quebrar, você está deixando de ganhar. A gente tem 3 principais categorias. A primeira é certificados de depósito bancário, que é o CDB. Também tem nessa categoria as LCIs, LCAs. Temos as debêntures, que são títulos emitidos por companhias, onde praticamente você está emprestando dinheiro para a companhia para ela usar as operações e em troca ela te garante uma remuneração. E uma terceira categoria, que é o tesouro direto. O principal risco da renda fixa é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? Você emprestou dinheiro para um banco, num CDB, emprestou dinheiro para uma empresa, ou emprestou dinheiro para um governo, né? O risco é ele não pagar a dívida. Em que situação que ele não paga a dívida? Uma dificuldade financeira e principalmente se ela quebrar, né? Se a empresa quebrar, se o banco quebrar ou se o governo quebrar, você perde esse capital. Então é importante aqui o conceito do risco de crédito, em geral, da renda fixa, é binário, né? Ou ele é 0, ou você não recebe, ou é 1, você recebe aquela remuneração que você contratou. Não existe upside, a gente fala possibilidade de ganho acima daquela remuneração que você contratou. Você não ganha se a empresa
triplicar de tamanho nos próximos 5 anos. Essa é a grande diferença de uma renda variável, por exemplo. Em contrapartida, o risco é menor. Se uma empresa numa renda variável lá tem dificuldade, inflação alta, está enfrentando algum problema aí no seu setor, na sua operação, você pode perder esse dinheiro. A gente viu momentos do Covid na bolsa, chegou a cair 30%, 40% do seu capital. Já numa renda fixa, se a companhia não quebrar, você recebe integralmente todo aquele capital e a remuneração que foi acordada. Então essa é o principal risco de uma renda fixa, é o risco de crédito, ou em outras palavras, é o risco de default, é o risco da companhia, dos emissores em geral, quebrar. Agora, vamos para a telinha aqui, falar um pouquinho sobre esses títulos. Eu estou mostrando aqui para você algumas opções numa plataforma de investimentos. Vamos olhar aqui, por exemplo, esse CDB, remunerando 110% do CDI. Mas afinal, o que é essa remuneração quando a gente olha algum percentual do CDI, CDI+, ou IPCA+, alguma coisa? A gente tem dois tipos de remuneração dos produtos de renda fixa. O primeiro é o retorno pré-fixado. É o retorno que quando você contrata ele, você tem aquele nível de remuneração, né, em percentual ao ano, fixado por ano se você carregar até o vencimento. Por exemplo, um CDB que vai te pagar 13% ao ano e ele vence daqui 2 anos. Se você carregar durante 2 anos esse CDB, você vai ganhar 13% ao ano ao longo desses 2 anos. A segunda categoria é o retorno pós-fixado. É o retorno que depende de algum indexador, né? Ele é após o vencimento, você vai saber essa rentabilidade final. Principalmente o percentual do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, 90% do CDI, que é o que? Um percentual sobre o nível de CDI acumulado ao longo daquele período. Já que o CDI ele varia ao longo do tempo, você tem um retorno que ele depende desse indexador para você saber finalmente quanto é esse retorno final. Por isso, pós-fixado. E uma outra também tipo de retorno nessa categoria é o CDI mais 2%. Você vai ganhar o CDI acumulado no período mais esse 2%, que é a componente pré-fixada. Então, nesse tipo de retorno, CDI mais alguma coisa e PCA mais alguma coisa, você tem a componente do retorno pré-fixado, que é o mais 2%, IPCA mais 7%, e o indexador acumulado, CDI e PCA, portanto, é um retorno pré e pós-fixado ao mesmo tempo. Agora vamos para um exemplo, simulando um retorno de 100% do CDI, um CDB, por um ano. O Pedro, que gosta de renda fixa, investiu R$1.000 nesse CDB rendendo 100% do CDI e ele vence daqui a um ano. Quanto que ele teria ganho se ele tivesse investido isso? A gente pode entrar no site da calculadora do cidadão, desenvolvido pelo Banco Central, você pode acompanhar na telinha, você coloca lá, período dos últimos 12 meses, R$1.000 e 100% do CDI. Fazendo a simulação, a gente tem que o CDI acumulado foi de 13,27%, logo você ganharia nesse investimento 13,27% vezes R$1.000, 1.132,70 centavos. Esse é o rendimento bruto. Lembrando que para renda fixa você incorre no pagamento de imposto da tabela regressiva. Você vai pagar o percentual conforme indicado aí na tabela e aí você vai ter o retorno líquido. Vamos agora a um caso de um CDI mais 2, por exemplo. Mesma situação, um ano, você investiu R$1.000, o quanto que te daria? Nessa mesma situação você teria ganho o CDI acumulado ao longo dos 12 meses, que é o 13,27%, mais 2%, ou seja, 15,27% de rendimento bruto. O mesmo caso se aplica aos papéis de PCA mais X%, a única diferença é que você vai incorrer no IPCA acumulado 12 meses. Vou deixar aqui na telinha quanto foi esse IPCA acumulado. Vamos agora dar um passo para trás e falar o que afinal é o CDI. O CDI é o crédito depósito interbancário. É a taxa com que os bancos operam entre eles em operações do menor risco possível para movimentar as suas operações. Esse nível de CDI, ele tem um parâmetro, que é a taxa Selic. Hoje ela é de 13,75% ao ano e geralmente o CDI fica em torno de 0,1% abaixo da Selic, ou a gente fala os 10 bips abaixo na média. Então a Selic é 13,75%, o CDI 13,65% na média hoje, porque a cada 45 dias o Copom se reúne e define qual vai ser a nova taxa de Selic. Beleza, então a gente falou sobre tipos de retorno, a gente falou sobre os principais produtos, a gente falou sobre o risco de crédito, vamos agora falar um pouco também sobre o risco de liquidez. Colocou o dinheiro num CDB de 2 anos. Putz, eu preciso sacar.
deu aqui uma urgência, preciso gastar, é algum problema aqui particular, e o que eu faço agora? Aí, nessa situação, como você não carregou até o vencimento, você vai pedir para o assessor, para a sua corretora tentar sair daquele papel, você tem o risco de não conseguir, esse é o risco de liquidez, não ter aquele capital no momento que você precisa, ou se até você conseguir, pode vir com alguns dias de demora, ou semanas, você pode sair num preço desfavorável, pode ter uma perda daquele capital, ou uma remuneração menor do que você esperava se carregasse o vencimento. Então esse representa, em linhas gerais, esse risco de liquidez. Ah, mas Lucas, como a gente mitiga esse problema? Aí que entra, por exemplo, produtos de liquidez diária, né? Nesse caso, Tesouro Direto, todos ali têm liquidez diária, e a gente também tem opções de CDBs de liquidez diária. Nessa situação, você precisa resgatar naquele dia, no dia seguinte você consegue sair daquele papel. Novamente, nessa situação, pode sair num preço desfavorável, pode até num preço favorável, depende da condição de mercado. Vou dar um exemplo aqui de um CDB pré-fixado hoje, no patamar aí de 13%. Se a Selic hoje 13,75 cai para 10% daqui a um ano, por exemplo, aquele papel que você comprou pré-fixado em 13%, hoje no mercado, o mesmo papel pré, você só consegue comprar a níveis ali perto de 10%. Ou seja, essa diferença de valor que você comprou lá atrás, aquele papel é mais valioso do que o patamar atual. Concorda? Então, esse papel seu, ele valorizou. Nessa situação, se você sair antes do vencimento, você tem uma marcação ao mercado favorável e você estaria como se fosse vendendo na alta. Na minha opinião, no cenário de hoje, é uma boa opção, uma alocação em títulos pré-fixados a níveis perto do CDI, por conta aí de expectativa do mercado de que a Selic venha a se reduzir no médio prazo. O melhor investimento é no seu conhecimento. Através desses vídeos, dessa jornada que a gente está construindo juntos, só você é capaz de tomar a melhor decisão para você e para sua família. E é com conhecimento, com curiosidade, com resiliência que a gente vai chegar lá junto. Obrigado pelo tempo, se inscreva, curta e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!